Fala galera, bom dia a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? Que beleza, o Bahia venceu por 3-0 o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Precisava, né, ganhar dessa maneira, porque não vinha de resultados bons. Houve a desclassificação do Bahia no meio de semana na Copa do Brasil. O sonho do torcedor de ver o Bahia pela primeira vez nas semifinais dessa competição, uma competição que poderia dar esse título brasileiro que há muito tempo não vem para a equipe tricolor. E o Bahia deixou escapar contra a equipe do Flamengo. E nós vimos ontem mais uma vez, né, o Flamengo jogando contra o Vasco, que todo mundo faz gol no Flamengo. E aquilo que a gente falava antes, inclusive, de começar o jogo, de que a defesa do Flamengo é uma defesa frágil, né, limitada, e que o Bahia poderia fazer gol no Flamengo, e o Bahia não conseguiu fazer. Então o Bahia foi desclassificado, o Vasco ontem fez, empatou em 1-1 contra o Flamengo. Volto a dizer que tem um time individualmente muito bom, mas coletivamente o time do Flamengo não é, mas passou já, o Bahia não se classificou na Copa do Brasil e entrou ontem, né, com essa necessidade, essa obrigação. Essa pergunta foi até feita ao Rogério Ceni depois, né, do jogo. Um repórter perguntou a ele se a necessidade, a obrigação do Bahia vencer, como é que foi administrar isso. O Bahia praticamente não treinou, segundo o próprio treinador, também foi perguntado sobre isso, né? Um dia só de treinamento, ele fez, não treinamos para esse jogo, não. É aquilo que já vem jogando. É claro que o time que já vem jogando há muito tempo, principalmente o time do Bahia, que o Rogério tem aqueles 11 jogadores ali, o treinamento é mais para o jogo, é a ideia para o jogo. Porque o próprio técnico falou antes de começar o jogo ontem que o Bahia tem o modo de jogar, o estilo dele de jogar, que é normal, cada time tem seu jeito de jogar, mas para cada jogo, como cada jogo é uma história, você treina o time para aquele jogo, você dá um modelo para aquele jogo, a ideia para aquele jogo, né? Por exemplo, os laterais dele é daquele time, ele sai muito, então você coloca um jogador nas costas daquele lateral, né? Tem um meia de muito mais qualidade, então tem alguém para marcar de perto aquele meia adversário. Então, isso acontece. Então, o próprio Rogério Ceni falou que não teve tempo para treinar, e também da pressão, né, que o Bahia ia entrar no jogo de ontem para vencer a partida, já que foi desclassificado da Copa do Brasil. E ele explicou, né, que tentou conversar com os atletas para dar essa tranquilidade e o gol ia sair naturalmente. Então o Bahia fez um primeiro tempo bom, naquele nível que o Bahia joga, de posse de bola, de ter a posse. Outra coisa, né, foi que o Rogério comentou após o jogo da repetição de treinamento. Então, o que parece é que o Rogério repete muito o treinamento de posse de bola até intermediária ofensiva. O que eu acho, né, é que o Rogério deveria trabalhar mais a partir daí, a partir da intermediária ofensiva, porque nós sentimos a dificuldade que o Bahia tem quando chega naquela posição ali com Cauli, com Arias, com Everton Ribeiro, né, para essa bola chegar com mais qualidade no Tassiano e no Everaldo. A gente sente isso. E ontem, mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Flamengo, lá no Flamengo foi o Everaldo, que teve aquele passe maravilhoso do Everton Ribeiro e ficou na cara do gol. Ontem foi o Cauli que deixou o Tassiano na cara do gol. E ali, Tassiano, cava, dá uma cavadinha na bola, por cima do goleiro. O chute tem que ir dentro do gol. Não adianta fazer bonito e não chutar dentro do gol, a bola vai para fora. Dentro do gol, né? Ou o goleiro falha, ou bate em alguém e entra. Tem que chutar dentro do gol. E aí falta um pouco de categoria. Ontem, por exemplo, eu vi o gol do Monsalve. Monsalve é um meia do Grêmio, contra o Bragantino. Ele entra, o goleiro sai, ele está numa situação muito mais difícil do que a situação do Tassiano, e ele dá uma cavada na bola, porque o goleiro está caindo ali. Você pega por baixo da bola, encobre o goleiro e faz o gol. E o Tassiano perdeu aquele gol no início da partida. Foi a grande chance do Bahia no primeiro tempo, que teve o domínio, e aí começou o desespero de chutar a bola de qualquer lugar, mas tem que chutar. Não, não é assim. Não é que tem que chutar. As coisas no futebol não são feitas dessa maneira. Você tem que chutar quando há um clarão, há uma possibilidade clara de você chutar a bola dentro do gol, né? Que você tenha confiança de que o chute vai dentro do gol. Não chutar de qualquer maneira. Vou chutar por chutar, sem um equilíbrio no corpo, né? Numa posição que a bola não vai dentro do gol. E isso aconteceu no primeiro tempo. No intervalo, imaginávamos até que o técnico ia mudar. A torcida, uma parte vai, outra parte aplaudiu, porque vontade no primeiro tempo não faltou. Não foi igual o jogo contra o Flamengo, que você olhava, por exemplo, para a cara do Cauli, era a cara do desânimo, né?
Ontem não, ontem, por exemplo, o próprio Cauli queria jogo, demonstrou, apesar de errar passes ainda, errar o drible, mas ele queria jogo, ele estava se movimentando muito dentro de campo, dando aqueles dribles dele, né, antes da bola chegar no adversário, recebendo faltas, mas mesmo assim não foi um Bahia intenso dentro da área do adversário, que finalizou dentro do gol do adversário, não foi. O Bahia não teve nenhuma finalização dentro do gol do adversário no primeiro tempo. Aí no intervalo a gente imaginava que o Rogério fosse fazer as modificações, ele não fez nenhuma modificação e terminou dando certo, porque o Bahia voltou, né, com a mesma volúpia, só que mais agressivo na parte vertical, né, quando chegou no terceiro terço ali, o Bahia foi mais vertical, entrou mais na área do adversário, até que a zaga vacilou pelo lado direito, Tassiano antecipou o zagueiro, roubou a bola, passou para Everaldo, ele estava meio de costas, né? Há uma diferença muito grande que a gente fala e perceba, torcedor, quando do Everaldo para o Ratão e para o Lúcio. Esses dois jogadores, eles têm vontade do gol adversário, né? Eles olham de frente, eles visualizam o gol, eles querem chutar a bola. O Everaldo já fica de costas, ele recebe a bola e está de costas. Ele gira o corpo para trás, mas consegue virar. Perfeito chute no canto, tirou o goleiro da bola, fazendo o primeiro gol. Ali você faz o primeiro gol, você tira o time de trás, o adversário. Aí o Bahia conseguiu fazer o segundo e o terceiro. Mas se não faz aquele primeiro gol, fica complicado, porque o time fica ali atrás, o espaço fica curto para se jogar, mas o Bahia soube, né, jogar depois desse primeiro gol e melhorou ainda mais depois da entrada do Ratão, do Ademir e também do Lúcio Rodrigues. É claro que não era nem um jogo para amplitude, no caso de Ademir. Se entrasse com o Ratão e o Lúcio, poderia até ter dado resultado, mas Ademir também entrou bem, né? Porque quando o técnico do Atlético bota um bocado de atacantes, ele abre o time. E quando ele abre o time e você coloca um ponta como foi a entrada do Ademir, você abre os zagueiros também. E aí ficou mais fácil para Ratão. O Ratão jogou muito bem, voltando cá no meio de campo, buscando a bola, o Lúcio um pouco mais na frente. Lúcio arriscou alguns chutes para dentro do gol. Teve um chute que a bola bate na rede pelo lado de fora. Vejam como é diferente. Abre uma possibilidade para os meias enfiarem mais a bola. Por quê? Porque são jogadores rápidos, são jogadores de mobilidade, não é um jogador estático como o Everaldo. Everaldo, apesar de vocês verem ele saindo da área ali, não é um jogador que tenha uma mobilidade, né, uma dinâmica de corpo, como tem o Lúcio, como tem o jogador Ratão. Acho até que é questão de tempo para o Lúcio assumir a condição de titular. Foi até perguntado o Rogério Ceni, né, sobre isso, e ele disse que não tem nada contra ninguém, que os jogadores, o pouco que entrar, pode entrar 20 minutos, 25, 30, tem que mostrar dentro de campo e nos treinamentos ganhar essa posição. Eu acho que, claro que os treinamentos são importantes, mas eu acho, Rogério, que no jogo Lúcio tem mostrado isso, o próprio Ratão também tem mostrado isso, e muito mais do que aqueles que estão jogando, porque não é só o cara mostrar no treino, mostrar no jogo, e o que é que o Cauli tem mostrado, mas Everaldo não tem mostrado quase nada. Ontem melhoraram os dois, a cobrança muito forte, mas você tem que dar oportunidade àqueles que estão entrando e estão jogando melhor do que aqueles que estão já como titulares aí do seu time, no caso o Cauli e o Everaldo. Acho que ainda falta, o Rogério tem que trabalhar isso, né, que alguém possa chegar no Rogério para liberar os laterais. Né? O Bahia joga sem atacante, se continuar jogando com o Cauli e com o Everaldo, coloca o Juba e o Arias para quando chegar nesse terceiro terço, que eles possam, na diagonal, entrar na área do adversário, porque vai dar opção para os meias vão jogar melhor, porque eles vão aparecer mais, porque vão ter atacantes para enfiar uma bola por dentro dos zagueiros e aparecerem ali como homem surpresa, quando essa bola for tocada para trás de linha de fundo, podem até fazer gol. Jean Lucas, que está acontecendo também, nunca mais foi aquele Jean Lucas de fazer gol, de aparecer, de estar nas jogadas principais, né, de ter coragem do drible, da finalização. Alguns detalhes, né? A zaga muito bem do Bahia ontem. O Canu, não deixou o Hulk andar, colou no Hulk, foi macho dentro de campo, porque o Hulk é chato pra caramba, e o Canu colou nele, marcou duro ali, teve umas 3 ou 4 faltas para não deixar o Hulk evoluir. É isso aí, Canu. O Gabriel Xavier bem também na sua posição. Então foi um bom jogo do Bahia. O Caio Alexandre já apareceu mais na partida, e o Everton Ribeiro, que é o craque do time, pensa na frente de todo mundo. Everton Ribeiro pensa alguns segundos à frente
dos seus companheiros, mas valeu, belíssima vitória do Bahia de 3-0 ontem contra o Atlético, está na sexta posição no Campeonato Brasileiro, hoje na posição de pré-Libertadores, mas vocês sabem que vai aumentar isso aí, porque a tendência é que um grande seja campeão da Copa do Brasil, pode ser também campeão da Libertadores, um brasileiro, e aí abre mais opções para a Libertadores da América, mas o Bahia pelo menos está bem colocado na tabela de classificação. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, uma ótima semana, e o Bahia joga agora no próximo final de semana, no sábado, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.